Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do TT. Na aula de hoje eu vou te explicar como você pode orientar as famílias a utilizar os utensílios alternativos para a oferta de leite materno. Como é que a gente utiliza na nossa prática, né? Como é que as mães podem se preparar, o que é que você precisa saber enquanto profissional que trabalha com amamentação, tá bom? Então, vamos começar lá a explicar também por que eu trouxe esse assunto aqui. É super importante dizer que é fundamental que as famílias saibam utilizar esses utensílios e saibam da existência desses utensílios, porque muitas vezes as mães precisam se ausentar, muitas vezes elas vão precisar até oferecer um complemento para os bebês e tá enraizado na cabeça de todo mundo, infelizmente, de que o único utensílio, né, que a gente pode ofertar leite para o bebê é a mamadeira, né? A mamadeira tá nos brinquedos das crianças, né? Tá no subconsciente, inclusive, de toda a população. Então, tem que ofertar leite para o bebê. Se não for leite do peito, né? Vai ser na mamadeira, não é bem por aí. Quando a gente fala de proteção da amamentação, a gente está falando também de remover os bicos artificiais de cena e promover o aleitamento, né? E se a gente precisar de um utensílio para ofertar alguma coisa, pensar em outros utensílios. Eu vou falar quais são esses utensílios aqui para você, tá? E vou te dizer também por que é importante isso, né? Além do fato, né, da gente evitar que essas crianças se exponham a bicos artificiais, que vai trazer uma série de consequências negativas para o desenvolvimento dessa criança, né? Se a gente for pensar até a longo prazo, essa criança pode desenvolver hábitos deletérios que a gente aprende lá na fono, né? O hábito deletério de sucção, que pode alterar a arcada dessa criança, essa criança pode, né, se utilizar por um tempo prolongado, se tornar um respirador oral, diminuir a sensibilidade dessa região oral dessa criança, né? Importante dizer que a cavidade oral é o principal receptor sensorial nos primeiros meses de vida da criança, né? Principalmente nos primeiros 1000 dias aí. Então é muito importante a gente entender o papel que a cavidade oral tem e por isso que a gente deve cuidar tão bem, né, desse receptor sensorial. É a partir da boca que a criança vai começar a experimentar o mundo, tá? E quanto mais a gente puder promover experiências positivas nesse sentido, melhor vai ser para o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente vai evitar que essa criança se desenvolva e seja um respirador oral no futuro, tenha a síndrome do respirador oral, né, que pode atrapalhar aí nos processos de sono, nos processos escolares, né, a enurese noturna, que é fazer xixi na cama. Então, é muito importante a gente entender e saber orientar nesse sentido. Então, assim, se eu oriento essas famílias a utilizar outros utensílios, eu tiro os bicos artificiais de cena, e os bicos artificiais, estando em cena, eles podem causar confusão de bicos, né? Se você não sabe o que é confusão de bicos, a confusão de bicos ela é caracterizada por quando o bebê começa a evitar o seio materno, não querer mais mamar no seio, porque ele não consegue dissociar a sucção que ele faz num bico artificial. Quais são os bicos artificiais? Mamadeira, chupeta, qualquer tipo de bico, né? Inclusive copo de transição, né? Que tem aquele bico de silicone, aquele bicozinho assim, isso é bico artificial, tá? Então, tudo isso, essas coisas de silicone, de látex, que a criança vai sugar ali, é um bico artificial e ele não consegue fazer essa dissociação entre a sucção que ele faz no peito da mãe e a sucção que ele vai fazer na mamadeira, que são diferentes. Sim, não é só sugar. É um processo diferente, recruta músculos diferentes, tá? Eu já falei disso em algumas outras lives. Então, é super importante a gente entender que se a gente promove a amamentação no sentido de dizer quais são os utensílios alternativos e ensinar essas famílias a utilizar esses utensílios, isso vai facilitar demais para que essa mãe até não ofereça mamadeira, né? Muitas vezes ela ganha mamadeira aí durante o processo do enxoval. Então, a gente explicando que confusão de bicos é complicado porque a gente muitas vezes não consegue reverter a confusão de bicos, tá? Tem como reverter? Tem, mas não vai ser todo o caso, porque não depende só do terapeuta, tá? Então, entenda isso, não depende só de você, depende da família, depende da disponibilidade dessa mulher, né? Do quanto que ela tem uma rede de apoio que vai ajudar ela nesse sentido, do quanto que a criança também vai responder a essa estimulação, tá? Então, quanto mais a gente evita a exposição da criança ao bico artificial, mais a gente evita que aconteça a confusão de bicos e que a criança passe a rejeitar o peito, né, em detrimento da mamadeira ou da chupeta, enfim. E isso aí pode causar também uma série de transtornos para essa mulher, porque imagina, se a criança começa a fazer confusão de bicos, o que acontece? A mulher pode reduzir a sua produção, porque a criança vai parar de mamar mais no peito, e se não tem estimulação, a produção vai cair,
né? E também pode acontecer dessa criança parar de ir no peito, a mulher ter uma produção excelente, esse leite ficar parado, causar engurgitamento, causar dor para essa mulher, causar até mastite. Então é super importante a gente entender, né, como é que funciona o processo da amamentação. Vocês percebem que está tudo interligado? Então é muito importante a gente entender a função da utilização de utensílios artificiais nesse cenário, tá? Então, é fundamental que essas mães aprendam que existem esses utensílios desde a gestação, desde o momento que ela, né, soube que está grávida. Então, a partir desse momento, ela vai começar a se preparar, né, para receber essa criança e que ela entenda a partir dali que ela não vai precisar de uma mamadeira, necessariamente, né, que ela não vai precisar, ela tem outros recursos. Então, é muito importante que isso é promover a amamentação, né, desde a gestação a gente orientar essa mulher como é que acontece a amamentação, como é que ela tem que se preparar, né. Não existe preparação das mamas que não seja fisiológica, então tudo isso que permeia a amamentação, se essa mulher aprende durante o processo da gestação, vai ser muito mais fácil para ela, muito mais simples nesse primeiro processo, entender como é que esse bebê vai funcionar, entender o que é esperado para esse bebê. Isso não está escrito em todos os lugares e é muito difícil essas mulheres, se elas não buscarem, né, essa informação chegar até elas. Então é muito difícil ainda no pré-natal essas mulheres aprenderem sobre a amamentação. Quando elas têm, né, digamos assim, a benção de receber um profissional que é da área, que é pró-amamentação, ótimo. Mas, na maioria dos casos, não é isso que acontece. Então, é muito importante, se você tem contato com essas mulheres ou se você trabalha com promoção de amamentação, com prevenção, né, com o acompanhamento de gestantes, com o acompanhamento de casais ainda no pré-natal, falar sobre o uso de utensílios alternativos para a oferta de leite materno é fundamental, porque em algum momento essa mulher pode precisar desses utensílios, tá? Se essa criança vier, por exemplo, a precisar de algum complemento, isso vai precisar entrar em cena, tá? É muito importante a gente entender, gente, que o uso de utensílios alternativos para a oferta de copinho, né, colher, enfim, eu vou falar deles aqui, é um recurso temporário, tá? Então, quando eu falo assim, a gente vai tirar a mamadeira de cena, a gente vai colocar isso, é pensando que essa criança vai permanecer em aleitamento materno, tá? É pensando que essa criança, que essa família vai utilizar isso por um curto período de tempo. É muito importante a gente entender que isso é um recurso temporário. Por que eu falo isso? Bebês, eles têm a necessidade fisiológica de sugar, tá? Então, se a gente, por algum momento, essa mulher tem uma dificuldade em ofertar o TT para essa criança, né? A mama. E aí essa criança deixa de sugar na mama. E a gente passa a oferecer um copinho ou passa a oferecer um outro utensílio que essa criança não vai sugar, porque é por isso que não acontece a confusão de bicos, já que ela não precisa fazer a sucção, ela não vai confundir, né? Então é por isso que não acontece. Então, se a gente promove isso, a gente tira também essa necessidade da criança. Essa necessidade não, a gente não tira a necessidade, a gente tira, na verdade, a exposição da criança à sucção que é necessária. A sucção para a criança vai acalmar, vai acalentar. É só a partir disso que ela acalenta? Não é. Mas também vai desenvolver a mandíbula, também vai desenvolver a arcada, né? A estrutura crâniofacial. Esse movimento de mandíbula que a criança faz em seio materno é super importante, né? E que muitas crianças acabam fazendo na mamadeira. Mas esse movimento é essencial. Então, se a gente tira a criança de sugar no seio, mesmo temporariamente, né? A criança não está conseguindo manter a pega, a gente vai fazer uma estimulação e tal, a gente usa o utensílio alternativo. Mas se a gente vê que isso está se alongando e a criança não está estabelecendo o aleitamento materno, a gente tem que pensar em outras alternativas, porque sim, as crianças precisam sugar, tá? Entendido isso, é muito importante a gente entender isso, porque as famílias também, muitas vezes, a mãe quer voltar muito cedo ao trabalho, muito cedo, assim, às vezes precisa, né, não é questão de querer, e quer voltar, assim, no primeiro trimestre, né, após o nascimento, que a gente chama de quarto trimestre gestacional, que é a esterogestação. Muitas mães retornam ao trabalho nesse período ainda, né, no segundo mês, às vezes até no primeiro mês, a mãe já quer, né, eu já atendi mães, por exemplo, que são workaholic, né, que querem trabalhar, que não conseguem ficar sem trabalhar, e é muito interessante a gente entender como é a dinâmica de cada família para saber orientar. E aí, nesses casos, se a criança para de amamentar no peito, né, e vai ficar longo período
sem receber leite materno e a mãe vai parar de amamentar quando retornar para casa, a gente tem que repensar, porque a criança não vai poder ficar no copinho o tempo inteiro, né? Ela vai precisar sugar em algum momento. Então, tem que pensar em todas essas estratégias, tá? Mas eu não quero falar sobre esses casos específicos, que são casos muito pontuais. Eu quero falar do aleitamento materno como um todo. E sim, se a mãe volta muito cedo, mas ela mantém o aleitamento quando ela está presente com a criança, os utensílios alternativos para a oferta de leite materno, eles são muito válidos, né? São essenciais, eu diria, para que a gente mantenha a amamentação, para que essa criança não faça confusão de bicos, para que a mãe mantenha a produção láctea, tá? E não é só entrar com os utensílios alternativos, tá, galera? Eu vou falar também disso. A ordenha, ela precisa ser estimulada. Não adianta essa mulher, né, parar, ir ao trabalho, retornar ao trabalho, tá utilizando utensílio alternativo de oferta, né, principalmente lá, 6 meses. Tem gente que acha que a criança não vai fazer mais confusão de bico. Faz, gente, faz sim, tá? Ela pode fazer até aí o primeiro ano. Então, é muito importante a gente saber como orientar. E aí a mãe retorna ao trabalho e no período de trabalho passa 6 horas fora de casa, por exemplo. Nesse período ela não faz nenhuma ordenha, não tem nenhum manejo de amamentação associado, a produção da mulher vai diminuir. E aí, esse aleitamento em livre demanda vai reduzir também, porque ela não vai ter estoque, né? Se a gente não prepara estoque, não orienta essa mulher quanto a isso, não adianta introduzir o utensílio, porque a criança vai desmamar precocemente, tá? Então, o utensílio também não resolve todos os problemas. Manejo de amamentação, ele é primordial quando a gente pensa em amamentação, em trabalho com amamentação, né? Tem que ter manejo, não é do dia para noite, assim como eu sempre digo, não é a laser terapia que resolve todos os problemas. Também não é a oferta no utensílio alternativo que vai resolver os problemas da mulher, tá bom? Essa mulher precisa continuar ordenhando, principalmente para simular, né, a ida dessa criança ao peito, para tirar, quanto mais leite sai, mais ela vai produzir, né? Então, para ela continuar mantendo a produção dela, vai precisar fazer rotina de ordenha mesmo aí no ambiente de trabalho, tá? Bom, é importante dizer também que o utensílio alternativo não é milagre, não acontece, o bebê não vai aprender da noite pro dia. Pode acontecer? Pode, mas é muito importante a gente entender isso, aprender a usar e a ofertar um estímulo no utensílio alternativo requer tempo. Então, se a gente está falando aí de orientar uma família para utilizar o utensílio alternativo para a mãe retornar ao trabalho, por exemplo, né, e vai ficar um cuidador ofertando, tem que treinar esse cuidador um tempo antes, porque o bebê precisa aprender também. Assim como a amamentação ela é aprendida, né, qualquer processo de oferta oral para essa criança vai ser aprendido, né, a criança não vai nascer saber pegando no copo, né, nascer sabendo, é porque a gente coloca ali na boca que a criança vai coordenar e engolir, vai dar tudo, vai ser maravilhoso, né? Então é muito importante a gente entender isso. Requer tempo, requer dedicação dessa família, né? E dedicação do profissional que está acompanhando também, para orientar, para tirar todas as dúvidas, né? E prática também, prática da pessoa, do cuidador que está ofertando, dos cuidadores que forem ofertar, prática do bebê em receber o leite nesse utensílio, né? Então, tem muita família que fala assim, aí dá 2 vezes no copinho, e a criança e tá escapando muito, a criança não tá conseguindo engolir, a família fica aflita e pronto, desiste, né? Então, não é assim, não é do dia pra noite, não vai ser no primeiro dia, às vezes sim, às vezes a pessoa vai pegar o jeitinho ali de fazer, e tem sim técnica para poder ensinar, mas vai requerer tempo e dedicação, e cada caso é um caso, cada família é uma família, cada criança é uma criança, né? Então, vai ter criança que vai se dar melhor com um do que com o outro, certo? Então, a gente precisa lembrar disso, tá? Não existe também utensílio melhor do que o outro, gente. Eu tô falando todas essas coisas antes da gente entrar propriamente nos utensílios, porque é fundamental a gente saber se a gente quer utilizar esses utensílios como alternativas aí dentro da nossa prática, tá? Então, não existe um utensílio que é melhor que o outro. Ah, o copo 360 é melhor do que a colher, ou a colher é melhor do que o copinho. Não existe isso. Cada criança vai se adequar de um jeito. E você vai ver que as famílias vão relatar isso pra você, né? Ah, meu filho super aceitou isso, mas o priminho dele pegou o copo maravilhosamente, eu não consigo dar no copo pra ele. Eu conseguia dar a fulano, mas é ele, eu não consigo, né? A cada criança é uma criança. Então, a gente tem que também saber orientar nesse sentido, né? Não existe um melhor que o outro.
todos cumprem o mesmo papel, a mesma função, tá? O importante é que realmente seja um utensílio amigo do TT, certo? Então, por exemplo, eu já tive pacientes que acostumaram a tomar líquido de colher, né? Bebezinhos de 5 meses, de 4 meses, que não receberam leite materno, que não pegaram na mamadeira. Na verdade, bebês mais novos que chegaram até mim não pegaram, né? E começaram a oferta assim. E isso, o bebê recebeu alta do hospital. Com 2 mesezinhos ali, tava fazendo oferta na colher. E a mãe fazendo daquele jeito. E aí ficou assim, o bebê retornou, né? Porque tinha uma outra questão de saúde e tava com 5 meses já. E assim, acostumado nessa oferta. E aí foi funcional para a família e foi funcional para o bebê. E não era colher dosadora, tá? Era colher de metal mesmo, que o bebê acostumou a tomar tudo ali, na colherzinha, certo? E aí, para a introdução alimentar, foi ótimo, porque ele já tinha essa associação, né? De que tinha estímulo na colher, então começou a receber o gosto diferente, a textura diferente, mas já sabia que era comida, então já fazia essa associação, né? Incrível como linguagem está super atrelada ao processo de alimentação infantil, tá? Bom, mas vamos falar então dos utensílios, né? Propriamente dito. Quais são os utensílios melhores, né? Ou quais são os utensílios que eu indico, tá? Então, como eu já disse, não existe um utensílio melhor do que o outro, mas existem todos os utensílios, eu vou falar aqui para vocês. Os utensílios mais utilizados hoje na clínica de amamentação é o copinho de vidro, certo? Aquele copo de 50 ml, eu vou colocar aqui a foto para vocês. A colher dosadora, certo? Que é essa colher que é vendida como a colher para introdução alimentar, mas pelo amor de Deus, se você é fonoaudiólogo, trabalha com introdução alimentar, não usa essa colher para introdução alimentar. Você pode até utilizar na terapia de disfagia, né? Mas para introdução alimentar, né? Desenvolvimento típico, pelo amor de Deus. Vamos trabalhar com texturas, né? Não vamos trabalhar com comida liquidificada, tá bom? Vamos lá. Colher dosadora, copinho de vidro. A colher dosadora deveria ser realmente vendida como colher amiga da amamentação. Engraçado que tem lugares que vende ela como colher mamadeira, colher mamadeira, né, uma coisa assim. Eu falei, não, gente, não gostei. Eu sei que a intenção foi até boa, mas não gostei, certo? Não é mamadeira, tem nada a ver com mamadeira. E copo 360. Então, a gente tem 3 mais utilizados. Copo de vidro, colher dosadora, o copo 360. Como é que funciona, né? O copo de vidro, copo de boca aberta, né? Que a gente vai oferecer um copinho, literalmente, a criança, ela vai sorver ali naquele copinho com a língua, né? Então, a gente vai posicionar sobre o lábio inferior da criança e a criança vai tomar igual o gatinho, porque a criança tem esse reflexo de anteriorização, né? Anteroposteriorização lingual, né? E faz esse movimento. Antero-posterior, que é reflexo, tá? Que é da própria amamentação. A criança vai com a língua e volta, tá bom? Então, é assim que eles vão captar, tá? Colher dosadora. Da mesma forma que no copinho, só que a colher dosadora tem o benefício, digamos assim, que é um utensílio menorzinho. Então, para a boquinha pequena da criança, muitas vezes a família se adapta. Só que a colher dosadora tem o seguinte, como você vai botar líquido ali dentro, e ela geralmente tem um orifício, né, que o líquido passa por ela muito mais fácil, porque aquele orifício é pensado para consistências mais densas, mais grossas. Então, passa com muita facilidade. Então, a pessoa que está ofertando não pode apertar. E mesmo que não aperte, vai cair, né? Então, tem que ter muito controle. Você tem que segurar a criança e ter o controle ali também na mão para poder... Tem que ter uma coordenação um pouco mais afinada, tá? E o copo 360, né? Que nem todas as crianças também se adaptam, mas é um ótimo recurso. Ah, Carol, mas no copo 360 ele não tem que sugar? Sim, mas aí não é um bico, tá? Ali é uma pressão que a criança precisa fazer para que esse líquido saia, mas rapidamente os bebês se adaptam, tá? Geralmente eu recomendo o copo 360 para crianças maiores, crianças a partir de 4 meses, lá para 4, 6 meses, quando a mãe realmente vai retornar ao trabalho, porque eles já começam a querer segurar, né, o utensílio, então eles podem segurar naqueles copinhos com alça e rapidamente eles aprendem a tomar líquidos por ali, tá? Bom, mas aí eu coloquei até o copo 360 aqui, porque eu sei que não é o mais divulgado quando a gente fala de amamentação, mas hoje em dia está sendo amplamente divulgado, inclusive parece que o copo 360 vai
tomar o lugar de tudo, que o copo 360 é a solução para todas as coisas, e não é, como eu já disse, não existe isso, tá? Mas é uma alternativa, né? Que tá tomando muita forma, então eu coloquei aí que como os utensílios mais utilizados, que tá tomando muito corpo aí dentro dessa clínica de amamentação. Mas, se você não tem nenhum desses, ou se a família não tem nenhum recurso, você está trabalhando no hospital de repente e você precisa de utensílios alternativos para fazer oferta para algum paciente, tem outras coisas que você pode utilizar? Tem outras coisas que você pode utilizar. Você só precisa utilizar um pouquinho de criatividade, né? E pensar aí na fisiologia da coisa. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês e eu também vou deixar fotos aqui para que você saiba que é possível também, certo? Então, por exemplo, possibilidade de utensílios diferentes que vocês podem utilizar. Copo de cafezinho de 50 ml, aquele copinho de plástico que toma cafezinho, né? Que geralmente tem aí nas clínicas. Todo mundo vai lá na recepção, pega um copinho e coloca o café. Esse copinho é excelente para ofertar, né? Ele tem que ter cuidado ali, porque essa bordinha de plástico, ela pode cortar, né? E a boca do bebê é completamente sensível, então tem que ter cuidado, olhar se não tá muito afiada, se não tá cortado, tá? Mas é super possível ofertar nesse copinho, certo? Tem que ter só cuidado na hora de ofertar mesmo. Eu já fiz, inclusive, muitas vezes dentro do ambiente hospitalar, porque é uma coisa que tem nos ambientes hospitalares, né? O copinho, que geralmente oferta medicamento para as crianças maiores, enfim, se é um hospital pediátrico, por exemplo. Então, esse copinho é excelente, tá? Garrafa, e você pode utilizar e descartar, né? É descartável, então não tem muita preocupação ali do controle de infecção hospitalar, pensando nisso. Mas também existe outro utensílio que tá ganhando corpo, que eu vi outro dia um vídeo tão lindinho, vou ver se eu acho aqui pra colocar pra vocês, de um bebezinho tomando, né, numa garrafinha de vidro. Não tenho experiência de ter ofertado, mas sei que pode funcionar perfeitamente, pensando na fisiologia da coisa, né? É um copo aberto, um copo, né, mas na verdade é uma garrafinha de vidro, sabe aquelas garrafinhas de leite? Essa garrafinha aqui, essa mesmo. Perfeito para poder fazer a oferta para algumas crianças. Ela tem um gargalo um pouco menorzinho, então as famílias acabam tendo um pouco mais de controle na hora de ofertar. E para muitas crianças pode funcionar. Então, sim, é um utensílio amigo do TT. Você pode utilizar na sua clínica. O que mais? Colher de metal, já falei aqui, né? Colher normal, tem gente que acha que é só colher dosadora. Não, gente, a colher dosadora é para facilitar, né? Para você não precisar ficar pegando e tudo. Você só vai virando ali. Mas não tem colher dosadora, a colher cumpre o papel, né? Agora tem que ser uma colher pequenininha, né? Então, colher de sobremesa, né? Até uma colherzinha que você tenha comprado para criança, o importante é que o leite caiba ali. Então, ela tem que ser um pouquinho mais funda, né? Não pode ser aquelas colheres completamente rasas que a gente tem, por exemplo, para treino de introdução alimentar. Não, tem que ser colher de verdade. É uma colherzinha, colher de silicone, ótimo, né? Pode ofertar. Tem que ser um pouquinho mais funda para poder caber o leite ali dentro, né? Senão você não vai conseguir fazer com que o leite fique na colher. Mas colher funciona bastante, certo? Copo de café com tampa, gente. Sabe esses copos que vendem café em fast food? Que tem aquela tampazinha que tem o furinho. Esse copo mesmo. Esse copo aqui pode também ser ofertado. Não é bico artificial. E esse furinho aí garante com que esse leite desça de uma maneira gentil, né? E que você possa ofertar. A questão desse copo é que você não consegue ter muito controle do fluxo, né? Então, você sempre tem que estar indo bem devagarzinho, né? Ou coloca pouco dentro do copo para ofertar para criança, né? Porque tá tudo vedado, então você não consegue enxergar. Então, você pode derramar muito, né? Não é um copo transparente que você consegue ver completamente o que está sendo feito. Mas funciona muito bem. Então, eu espero que você tenha gostado, né? De tudo isso que eu falei aqui sobre utensílios alternativos para a oferta de leite materno. É muito importante a gente saber isso. Eu acho que são orientações fundamentais que deveria a gente aprender desde o primeiro momento que a gente começa a atender crianças com amamentação, né? Então, se você ainda tinha dúvida ou queria dicas especiais sobre isso, né? Espero ter contemplado. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Alguma dúvida sobre essa oferta, sobre alguma coisa que eu falei, pode me chamar lá no direct que eu respondo todo mundo, @FGA Carol Brasileiro, tá bom? Um abraço pra vocês e eu espero vocês então na nossa próxima aula do TT. Até lá. Tchau, tchau.